Boa noite. O Brasil vai crescer 4,5% no ano que vem. Será que é excesso de otimismo? O ministro do Planejamento chega a dizer que poderia crescer 5%. E é justamente com ele que nós conversamos hoje aqui no Brasília ao Vivo. Ministro Paulo Bernardo, muito obrigada por retornar ao Brasília ao Vivo. E eu pergunto ao senhor, otimismo nunca é demais? Olha, nós de fato estamos otimistas. Se você fizer um retrospecto do que aconteceu nesse período, nós sempre dizíamos que esta crise não teria aqui no Brasil a gravidade que teve nos outros países. Você veja que os Estados Unidos, por exemplo, tiveram uma crise a partir de junho de 2007. Ela chegou aqui no Brasil em setembro de 2008. Quer dizer, nós navegamos 1 ano e 3 meses sem problemas, crescemos 5,7% em 2007, crescemos 5,1% em 2008. Agora, com esse impacto no final do ano passado e no começo deste ano, de fato, o resultado deste ano vai ser muito modesto. A economia já está crescendo, nós vamos chegar no fim do ano acelerados, mas a média do ano vai ser ruim. O senhor estima quanto? Nós estamos achando que vai crescer na faixa de 1% mesmo, em 2009. Agora, como a economia está acelerando, vai chegar no fim do ano com boas condições, nós vamos ter emprego nesse segundo semestre, nós vamos ter vendas no comércio, vamos ter muitas encomendas na indústria. Então, eu acho que nós vamos entrar em 2010 a toda. Vamos crescer com certeza 4,5%. Eu acho que vai crescer 5%. E já vi entrevistas de ex-ministros, por exemplo, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, falando que acho que cresce 6% em 2010. Portanto, eu acho que vai ser um ano muito especial para nós. Interessante o senhor mencionar esses percentuais, porque em recente conversa com a ministra Dilma Rousseff, a ministra nos chamava a atenção para o seguinte: olha, se nós crescermos 5%, uma média de 5% ao ano, nós vamos ter que fazer uma verdadeira revolução no que diz respeito à infraestrutura, fontes energéticas, transporte. O senhor imagina que seja por aí mesmo? Quer dizer, o Brasil está em condições de crescer 5% ao ano? Não, com certeza que tem condições. Nós temos empresas competitivas, nós temos mão de obra qualificada, nós temos ambiente de negócios bom. O Brasil tem uma estabilidade que já passou da estabilidade econômica, a estabilidade política, a estabilidade jurídica. Ninguém tem dúvida sobre isso. E, de fato, eu acho que nós temos um problema com a infraestrutura. A ministra Dilma comanda lá o PAC e tem falado muito isso. Se nós não investirmos mais aceleradamente em infraestrutura, aí, de fato, nós podemos ter um gargalo que dificulte o crescimento nesse ritmo de 5% ao ano. Aí vai haver o freio. O freio obrigatório por questões até físicas, né? Quando a gente falta fala de energia, falta de estrada. Exatamente. Logística, aeroporto, rodovia, ferrovia, a ministra destaca muito a importância das ferrovias. Que nós retomamos, né? Ferrovias, nós ficamos 30 anos sem fazer qualquer investimento em ferrovia e no governo Lula isso está deslanchando novamente. Ministro, o senhor entregou há pouco ao Congresso o orçamento para 2010 e lá tem aquele famoso número que todo mundo espera todo ano, que é o reajuste do salário mínimo, a correção do salário mínimo. O salário mínimo vai, segundo os cálculos que estão no orçamento, de R$ 465 para R$ 505,90. Esse número continua sendo muito importante para a economia brasileira. Ainda é um indexador, é uma herança do período da inflação, ministro? Não, nós adotamos uma política de dar para o salário mínimo todo ano um reajuste real. E como é que nós fazemos? É a inflação do ano, este ano, e mais o crescimento da economia observado no ano passado. Então, nós vamos ter cerca de 8,5%, 8,6% de aumento para o salário mínimo. E lembrando que no ano que vem vai ser em janeiro. Né? A data base do salário mínimo era maio, nós mudamos para abril, depois para março, depois neste ano para fevereiro e passa a ser agora sempre em janeiro. É importante, se você olhar esses balanços que são feitos do impacto da crise no Brasil, com certeza o aumento do poder aquisitivo das famílias foi um dos motivos que ajudou o mercado interno a segurar a crise. Quer dizer, e a política de valorização do salário mínimo com certeza ajudou muito nisso. Portanto, o impacto nas contas dos cofres públicos de 8 bilhões de reais com esse aumento do salário mínimo. Dá para segurar o tranco? Dá para segurar. Eu acho que todos reconhecemos que o salário mínimo tem um valor pequeno no Brasil. Agora, também todo mundo sabe que nós não temos condição de dizer, olha, a partir de amanhã vai ser R$ 1.500. Então, a política que o presidente Lula
adotou, que eu acho que é coerente, sim, todo ano vamos dar um reajuste real. A verdade é que hoje o salário mínimo compra o dobro do que comprava 6 anos atrás. Então, isso significa que se nós mantivermos uma política de valorização por mais algum tempo, nós vamos chegar num ponto de ter um salário mínimo compatível já com o tamanho da economia brasileira. Eu acho que é inevitável que a gente faça essa valorização. Agora, tem que ser gradativo. Nós não temos, do ponto de vista do orçamento, não temos condição, porque como nós pagamos quase 17 milhões de aposentadorias que são iguais ao salário mínimo, você não pode fazer da noite para o dia esse aumento. Ministro, outro número que todo mundo olha com muita atenção nas contas do orçamento é quanto é que o governo vai gastar com a folha de pagamento. Quanto é que o governo vai gastar pagando o funcionalismo. Esse de 2009 para 2010, o número não saltou, não cresceu tanto, uma certa estabilização. O senhor está dizendo que não tem aumento para o funcionário público em 2010? Não, o aumento do salário do servidor que tinha que haver, nós já votamos. Inclusive, tem algumas categorias que ainda tem uma parcela para receber em 2010. Porque foi assim, nós queríamos fazer uma valorização do salário do servidor público, mas também entendíamos que não dava para fazer. Olha, eles querem 30% de aumento, nós não temos condição de fazer isso. Então, o que nós fizemos? Demos reajustes escalonados em 2008, 2009 e 2010. E mantivemos esses reajustes mesmo com a crise, com as dificuldades que vieram por conta da queda da receita, mantivemos os compromissos e vamos manter em 2010. Agora, falar que nós vamos ter condição de dar mais alguma coisa, não tem a menor condição. Novos compromissos não estão nos planos do senhor? Isso tem que ser discutido agora em 2011, né? Agora vai ter um novo governo, vai ter a eleição. Tem problema do próximo presidente. Com certeza. Ministro, a gente assistiu no auge da crise do Senado algo surpreendente acontecer, que foi lá quietinho no seu gabinete, o senador Paim trabalhou e conseguiu o acordo para a nova sistemática da correção dos benefícios do INSS. Esses números já estão no orçamento de 2010? Não, não estão. De fato, nós consideramos que esse acordo confirmado ele tem que ser acatado pelo governo, porque nós acompanhamos, participamos das conversas, embora eu não estivesse, mas o ministro da Previdência, o ministro Luiz Dulce também participou, e, portanto, nós vamos cumprir. Agora, tem duas coisas. Uma, que quando nós estávamos fazendo o orçamento, não havia o acordo ainda. E segundo, o pessoal fez o acordo, ficou de fazer uma cerimônia, firmar o acordo em papel, isso não aconteceu ainda. Parece que tem lá umas tratativas ainda com algumas entidades. Mas o ministro Dulce já disse que vai valer, que nem precisa de lei, porque já está tudo certo. Nós não temos problema nenhum com isso. O senhor confirma? Se for nesse nível que foi feito o acordo e anunciado, o governo está de acordo também. Vai ter muita mudança no orçamento? Vai provocar muita mudança? Não, em torno de 3 bilhões de reais o impacto. Quer dizer, a gente fala assim, 3 bilhões para nós aqui é muito dinheiro, mas para o orçamento federal não é muito dinheiro, não. Então dá para assimilar o baque? Dá para segurar. O senhor jogou duro nesse acordo, né, ministro? Não, mas é o seguinte, é que, na verdade, como nós estamos aumentando muito o poder aquisitivo do salário mínimo, isso gerou uma reclamação dos demais aposentados, aqueles que ganham mais de salário mínimo, dizendo o seguinte, olha, mas o nosso está sendo desvalorizado. Eu ganhava 3 salários mínimos, agora eu ganho 2,8 ou 2,7. Agora... E com o passar do tempo isso vai... Nós temos uma visão um pouco diferente. A lei exige para as aposentadorias a correção pela inflação. Isso está sendo feito religiosamente, todo ano, não tem nenhum tipo de dificuldade. Agora, quando nós aumentamos o salário mínimo, né, gera essa reclamação, mas de fato não gerou nenhuma dívida. Do PIB, né? Nós não ficamos devendo nada para os aposentados. Acho que esse acordo, se for feito, nós vamos cumprir, mas tem que ser dito, né? Aquilo que é devido para os aposentados está sendo pago absolutamente em dia.